noite a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo alcance sua vida onde você estiver. Está no ar mais uma oração da meia-noite, uma produção da Web TV ISJC e Igreja Santa de Jesus Cristo. O nosso propósito aqui é orar por você e declarar bênçãos de Deus sobre a sua vida. Eu posso não saber sua realidade, eu posso não saber o cenário de sua vida nesse momento, uma coisa eu sei. O meu Deus é poderoso para agir na sua vida, onde você estiver, e seja qual for a sua luta, seja qual for sua batalha, seja qual for o seu cenário atual, não sei e não importa nesse momento. O que importa é sabermos que o nosso Deus é Deus de batalha, é Deus de guerra e é Deus de vitória. É Deus que está pronto para levantar você, é Deus que está pronto para renovar você, para fortalecer você e tirar você, seja qual for a situação de humilhação, seja qual for a situação deprimente, seja qual for a opressão, os laços que estão sobre você. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, acredite, esses laços serão quebrados para a glória de Deus. Amém? Eu tenho uma palavra para você que está aqui no livro, na carta aos Hebreus, no capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 7. Hebreus capítulo 3, a partir do versículo 7, diz assim: Portanto, como diz o Espírito, se ouvirdes sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Olha só, versículo 12 ainda. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Esse texto está falando do momento da fase do povo de Israel no deserto. Fase esta de provações, fase esta também em que geraram muita revolta e indignação no coração de Deus. Porque Deus queria preparar aquele povo para ser um povo forte, vitorioso e abençoado. E queria mostrar para eles a capacidade que ele tem de prover, de cuidar, de providenciar. Assim como ele mandou a água, mandou o pão e mandou alimento, sustento, provisão durante 40 anos para aquele povo. Só que, mesmo depois de Deus ter feito tudo isso e manifestar providência sobre eles, em um momento ou outro, em um momento de dúvida ou de insegurança, eles duvidavam, eles questionavam, eles fechavam o coração para Deus e assim Deus ficava indignado e revoltado. Deus se entristecia com o povo de Israel. A ponto do próprio Deus jurar, como diz no versículo 11, assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. E nós sabemos que apenas os de 20 anos para baixo, com exceção de Josué e Caleb, tiveram acesso a entrar na terra prometida e tomar posse daquela terra. Os demais, os mais velhos, não puderam, porque viram os feitos do Senhor e mesmo assim, na primeira oportunidade de desacreditar, eles desacreditavam. Na primeira oportunidade de duvidar, eles duvidavam. Na primeira oportunidade de blasfemar, eles blasfemavam. E isso gerou tristeza, ira, indignação no coração de Deus. Como quem diz, eu faço tanto, eu cuido tanto, eu tenho mostrado o meu poder na vida deles, mas na primeira oportunidade de duvidar, eles duvidam, na primeira oportunidade de reclamar, eles reclamam, na primeira oportunidade de se amaldiçoar, eles se amaldiçoam. E aí fica um alerta para mim, para você, para todos. Nós temos que ter cuidado, a vida ela não é um mar de rosas. A vida, ela tem sua dinâmica, ela tem seus altos e baixos, tem as suas fases, os seus momentos de prova, seus momentos de guerra, de luta, tem também o seu momento de calmaria. E aí você vem numa onda de bênçãos, de conquistas, de vitórias, mas aí você começa a se deparar com problemas, com adversidades, com dificuldades para resolver isso ou aquilo.
E você precisa entender que esse não é um momento para você duvidar e desacreditar. Pelo contrário, esse é o momento para você olhar para tudo que Deus tem feito na sua vida e dizer: eu vou vencer mais uma vez. Isso é mais um obstáculo que Deus vai me dar vitória. Cuidado para você não vir surfando numa onda de bênção. E quando chega o momento de você mostrar fé, mostrar superação, mostrar que tem bagagem, mostrar que tem carga de fé, que em você carrega a fé, cuidado! Para nesse momento, ao invés de você mostrar a fé que tem, você fazer desse momento um momento de reprovação. Como Deus está dizendo: eu juro na minha ira que não entrarão no meu repouso. Esses não vão herdar a terra que eu prometi. Veja, Deus prometeu algo e está dizendo agora que não vai dar a eles. Mas não é porque Deus se tornou injusto que Deus não é injusto. Mas é como diz aqui no versículo 12. Eles apresentaram um coração mau e infiel. E na primeira oportunidade que tinha, eles se apartavam de Deus. Meu irmão, minha irmã, você tem que estar com Deus independente da situação. Tá bom? Está com Deus. Tá ruim? Está com Deus ainda mais. Se apegue a Deus ainda mais. Se apegue ao Senhor Jesus ainda mais. Tem pessoas que até têm um pensamento de buscar a Deus, mas às vezes estão tentando buscar a Deus pelo meio errado. A palavra de Deus nos ensina que a forma de buscarmos a Deus é através do Senhor Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega ao Pai se não for por Ele. Você precisa viver uma conversão, você precisa viver uma crença com convicção em nosso Senhor Jesus Cristo e entender que é Ele que vai levar você ao Pai. Não brinque de ter fé, não brinque de ser cristão. Seja, de fato e de verdade, um bom cristão, que confessa Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador de sua vida e que não endurece o seu coração diante das provas, diante das adversidades, diante da dinâmica dessa vida. Quando a pessoa, diante da dinâmica da vida, diante desses altos e baixos, ela vê nesses momentos oportunidade para reclamar, para blasfemar, para se amaldiçoar. Tem aqueles que chegam a dizer assim: estava bom demais para ser verdade. Tem aqueles que dizem: a minha alegria dura muito pouco. Tem pessoas que elas têm uma facilidade de chamar para si maldição, de chamar para si atraso, e Deus não está se agradando disso. Se você está passando por alguma prova, como é que você tem que passar por essa prova? Meu irmão, se humilhando a Deus, se apegando a Deus e confessando incansavelmente que o Deus que trouxe você até aqui, Ele é poderoso para ir com você mais adiante, para levar você à frente. Ele é poderoso para tirar você desse momento, para fazer você passar dessa fase, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus fala de sua indignação e de sua ira. E o conselho que a carta aos Hebreus nos dá está no versículo 12, para que a mesma coisa que aconteceu com Israel não aconteça conosco. Para que o que aconteceu lá no deserto não aconteça conosco. Para que a reprovação de não poder entrar na terra prometida não aconteça comigo e com você. Meu irmão, nós temos a terra prometida maior, que é o reino dos céus. Mas existem muitas outras promessas que estão diante de nós para você vivê-las. Promessas de cura, de prosperidade, de libertação, promessas para a tua família ser abençoada, para os teus filhos serem benditos. Existem inúmeras promessas para os que creem. E às vezes eu ou você não estamos alcançando essas promessas porque o coração fechou, porque você está embrutecido, porque você está olhando demais para a sua prova, olhando demais para o tempo que isso está demorando a passar, olhando demais para o tamanho da adversidade, o tamanho do gigante que se levantou diante de você. Mas nós vemos na Bíblia que Davi venceu o gigante, não foi dizendo: nossa, como eu vou conseguir? Nossa, que desafio! Eu acho que eu não consigo. Não, não foi assim que Davi venceu o gigante Golias. Ele venceu o gigante Golias dizendo quem ele pensa que é. Ele não tem comunhão com Deus e ainda se levanta dessa forma para afrontar o povo de Deus. O Senhor vai entregá-lo nas minhas mãos. Davi, com convicção e esperança, acreditou o tempo todo que Deus ia operar através dele e que aquele gigante ia cair. Eu sei que no momento em que você está diante de uma prova, diante de um problema, diante de uma doença, de uma enfermidade, diante de uma aprovação ou até diante de uma reprovação na sua vida, sua mente fecha, o seu coração fica amargurado, a sua alma fica aflita, mas meu irmão, em nome de Jesus, nada disso traz solução.
Nada disso traz resposta para a sua vida. O que traz resposta para a sua vida é você se manter firme e fiel com Deus. É você se manter apegado à fé em nosso Senhor Jesus Cristo. É você lembrar do que ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Então se apega a essa palavra. Se apega ao que Paulo diz, que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Se apega a essa palavra, comece a orar. Aquele que não poupou o seu único filho, antes o entregou por todos nós. Por que ele vai negar alguma outra coisa? Então é a fé que você tem que se apegar em nome de Jesus para que você não seja reprovado. Tem muitas pessoas sendo reprovadas, tem muitas pessoas que não estão sendo abençoadas, mas não é porque Deus perdeu o poder de abençoar, é porque essas pessoas, na primeira oportunidade que têm, estão blasfemando, murmurando, querendo se acabar, querendo tirar a própria vida. Em nome de Jesus, expulse esse espírito maldito de opressão, expulse esse pensamento maldito de querer levar você a tirar a sua própria vida. Reaja, lute pela vida, lute com fé, lute pelos seus sonhos, lute pelos seus objetivos. Nós servimos a um Deus de promessa, a um Deus que tem inúmeras promessas. Ele tem uma promessa maior para mim e para você, que é a eternidade, é a vida eterna. Mas existem muitas outras promessas que podemos alcançar, que podemos vivê-las pela fé no Senhor Jesus Cristo. E você vai conquistar essas bênçãos lutando, orando, perseverando, insistindo. E tem horas que você vai ter que mostrar o quanto você quer. Tem hora que você vai ter que mostrar o quanto você crê. Tem horas que você vai ter que mostrar o quanto você deseja viver aquela promessa. Em nome de Jesus. O nosso Deus chega a destacar em um momento a fé de Josué e de Calebe. E chega a dizer que neles houve um outro espírito. Porque eles viram toda a dificuldade que teriam para entrar em Canaã, mas continuaram acreditando que Deus ia ser com eles para dar vitória, porque se Deus prometeu, então Deus ia dar a força a eles para eles conquistarem. Cuidado para no dia que Deus fala com você, no dia que Deus está ali agindo na sua vida, não endurecer seu coração, como o texto diz. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvides hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação, como no dia da tentação no deserto. Tem horas que Deus vai falar com você e não é o que você queria. Tem horas que Deus vai colocar você em situações e no momento não era o que você queria, mas é porque você não entende. É porque você não compreende o agir de Deus. É porque você não vê como Deus vê. Eu não vejo como Deus vê. Deus enxerga além. Deus enxerga lá na frente. E Ele sabe que em algum momento algumas coisas precisam acontecer para que lá na frente você chegue diferente. Para que lá na frente você se porte diferente. Para que lá na frente você não perca a sua bênção. Para que lá na frente você não perca a sua vitória. Deus sabe o que faz, com quem faz e quando faz. E a sua parte é continuar crendo. A sua parte é continuar fiel. Olha o conselho que o escritor da carta aos Hebreus diz: irmãos, que nunca haja, versículo 12, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Meu amigo, eu não sei o que está acontecendo na sua vida. Eu não sei das suas provas, eu não sei das suas lutas. Mas nunca deu certo e nunca vai dar certo se afastar de Deus para tentar resolver alguma coisa. Pelo contrário, se apegue mais, busque mais, ore mais, se humilhe diante de Deus. Dobra o joelho no chão, vai orar, vai clamar. Nós vamos agora apresentar a água em oração, vou apresentar a sua vida em oração. E essa é uma oportunidade que você tem de se aproximar de Deus. Às vezes algumas coisas dando errado na vida de uma pessoa, a primeira coisa que ela para de fazer é de orar. Para de ir à igreja, para de buscar a Deus, perde o ânimo de ler a Bíblia. Perde as forças de ir para a igreja e você acha o que é isso? O que é que está sendo revelado na sua vida? É que existe em você, e entenda isso como um conselho de um pastor que quer ajudar você, é que existe em você uma dureza, existe em você uma inclinação para se apartar de Deus. O pai não deixa de ser pai. A mãe não deixa de ser mãe. Deus não deixa de ser Deus. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo o seu Deus. E a forma de você enfrentar as suas lutas, enfrentar as suas batalhas atuais, suas provas, é se apegando ainda mais com Deus. Faça votos com Deus, firme aliança com Deus, firme compromisso com Deus. Faça um propósito. Se você vai à igreja, faça um propósito de ir à igreja, de conversar com o pastor, de pedir uma oração. Reaja. Uma coisa eu sei, Deus está pronto para operar na sua vida. Mas Deus também está pronto para reprovar aqueles que se apresentarem com um coração mau e infiel, aqueles que se apartarem dele. Então, aconteça o que acontecer,
Dê o que der, venha o que vier. Se apegue a Deus ainda mais. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos orar. Concentre-se. Vamos apresentar a Deus a água. Vou apresentar a sua vida. Eu creio que Jesus vai operar. Nosso Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso. Nós entramos agora em concordância, Senhor, pois é a Tua palavra que diz, Senhor Jesus, o que dois concordarem na terra será concordado nos céus. Eu estou em concordância agora com cada filho Teu, com cada filha, Senhor, que neste momento ora, que neste momento assiste à oração da meia-noite, que neste momento consagra a sua vida, consagra os seus planos, os seus propósitos. Pai, em nome de Jesus, seja repreendido agora todo e qualquer tipo de dureza de coração, seja repreendido agora todo e qualquer tipo de aflição, todo e qualquer tipo de opressão, de tristeza, de amargura, que porventura esteja querendo se apoderar da mente e do coração desta pessoa. Não, Senhor, que estas pessoas elas permaneçam firmes, elas permaneçam firmes diante da prova, diante da luta, diante da dor, diante do dia mau, porque é assim que elas vão vencer, se elas se mantiverem firmes contigo, meu Deus. Seja repreendido todo espírito de incredulidade, todo e qualquer seta do diabo que tenta afastar essa pessoa de ti. Senhor, eu peço em nome de Jesus renovação, avivamento, eu peço o poder de Deus para a vida desta pessoa. Meu irmão, minha irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo, essa é a hora que você começa a orar e começa a determinar que não é essa situação e não é essa fase da sua vida que vai te afastar do Deus vivo. É hora de você determinar que vai se aproximar. Eu vou orar mais, eu vou buscar mais, eu vou me aliar ainda mais com meu Deus, eu vou me humilhar, eu vou me arrepender de algo errado, eu vou buscar o perdão do meu Deus, mas eu não vou me afastar. A palavra do Senhor nos diz nessa noite que você não deve se apartar do Deus vivo, que você não deve permanecer num coração mau e infiel, não. Você tem que se quebrantar, você tem que se render, você tem que confiar em Deus com todas as suas forças em nome de Jesus. E eu confio, Senhor. Eu confio em Ti, Senhor. Tu és poderoso, Tu és soberano, estás acima de tudo e de todos. Tu és o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que foi enviado para nos dar vida, para nos salvar, aquele que morreu e ressuscitou, aquele que venceu o inferno e venceu a morte e aquele que nos dá a vitória. E eu creio que essa vitória ela está sendo dada agora a cada um que ora comigo. Eu creio que esta vitória está sendo entregue agora a cada um que entra em concordância nessa oração, a cada um que vai tomar água com a esperança de ser curado, de ser sarado, a cada um que está orando neste momento, buscando renovação para a sua vida, aquele que está confessando-se pecador, aquele que está se arrependendo de ter duvidado, aquele que foi tocado por essa palavra e ele agora se quebranta e ele agora reconhece que não é na incredulidade que ele vai ter vitória, que não é na infidelidade que ele vai ter vitória, que não é na dureza de coração que ele vai ter vitória, mas é se quebrantando e se rendendo a Ti que ele será abençoado. Senhor, exalta esta pessoa, levanta este agora da situação que ele está, tira ele do cativeiro, quebra os laços do inferno e dê a ele vitória. É o que eu peço em nome de Jesus, que toda obra, que toda investida e que toda artimanha maligna suma e desapareça agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Onde houver uma ação do mal, onde houver uma opressão, uma negatividade, algo que está agora oprimindo, afligindo a alma, algo que está entristecendo, amargurando o coração, em nome do Senhor Jesus, saia, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Tome a água, tome com muita fé e acredite, o Senhor Jesus está operando na sua vida. Graças ao Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Tome posse da sua bênção, tome posse da sua vitória. Sejam cristocêntricos. É o Senhor Jesus que nos liga ao Pai. Não endureça o seu coração, pelo contrário, se quebrante, busque mais. Você vai ter respostas em o nome do Senhor Jesus Cristo.